Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Uma boa noite para todos. Quem vos fala mais uma vez é Leandro Barros. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal. Aqueles que estão chegando agora e não são inscritos, peço também para que ative o sininho das notificações para poderem ser notificados de uma nova mensagem que eu venha postar. Peço também para que dê o seu like, para que o YouTube possa continuar priorizando as mensagens do canal para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. A paz, meus irmãos. Como vão vocês, meus companheiros de peleja? Deus abençoe vocês com paz. Amém? Hoje eu venho falar o que Deus me mostrou mais uma vez em sua palavra, porque as coisas não acontecem como esperamos e também porque não acontecem logo, já que Ele tem o controle de tudo. Hoje vamos aprender um pouco sobre como funcionam as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa, pois a forma como Ele pensa é totalmente diferente e às vezes também contrárias à forma como nós pensamos. Vamos aprender lições importantes acerca do vai e volta do cônjuge num certo período e também quando ele some e não se tem mais notícias do que se acontece lá com eles. Também vamos ter conhecimento de coisas que nos levarão a entender o porquê Deus não acabar logo com o nosso sofrimento e também com o sofrimento dos cônjuges, pois não pensem vocês que do lado de lá está sua alegria, porque isso não existe mesmo. Hoje teremos nossos olhos abertos para que não fique dúvidas de que quem resolve fazer seu próprio caminho, ou seja, achar que é dono de si, pode se dar bem na vida, porque isso não é possível. Essa possibilidade só existe dentro do nosso fraco e falho entendimento acerca das coisas de Deus. Pois se a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer, é porque nada podemos mesmo. Ou seja, sem Deus no comando, nada terminará bem. Bem, palavra de Deus é palavra de Deus, meus irmãos. E creio que isso não vem da minha imaginação, e sim que é poder e sabedoria de Deus pura, através de mais uma revelação que Deus me deu em sua palavra. O tema da mensagem de hoje será: se Deus está no controle, por que não acontece? Meus irmãos, mesmo depois da palavra sobre a nuvem que cobriu o tabernáculo e que esta se movimentava segundo a ordem do Senhor, confesso aos irmãos que mesmo assim às vezes bate aquele desespero e a mente insiste em nos convencer de que não vai acontecer o que tanto sonhamos, ou que tudo continuar parado como está, não é verdade? Parece que por um momento nos esquecemos que acabamos de receber um alento na palavra de Deus e que Ele, no momento certo, vai dar ordem para as coisas se movimentarem novamente, ou seja, fará a nuvem andar e assim as coisas começarem a acontecer. É estranho que acabamos de receber uma palavra reveladora desta, de que Deus está no controle de nossas vidas, tanto quando tudo está acontecendo, como quando tudo está parado. Ou seja, nada acontece, tudo travado mesmo. Aí eu tenho certeza que os irmãos ficam assim: cadê o irmão Leandro Barros, que não posta mais nada?
Como estou precisando das revelações que Deus dá para ele. Isso, eu penso que os irmãos ficam pensando desta forma, quando eu demoro a postar as mensagens. Já eu, que sou o instrumento para trazer a palavra do Senhor a vocês, também não sou diferente. E vou revelar como eu penso quando a revelação de Deus não vem ou demora muito. Eu fico assim: Senhor, fala comigo. O Senhor não tem nada, nenhuma revelação depois daquela da nuvem para confortar o meu coração, não? Depois eu argumento. Seus filhos do canal estão precisando tanto assim como eu. Ou seja, irmãos, isso de certa forma é falta de confiança no que Deus acaba de nos revelar nas mensagens anteriores e que deveriam ser suficientes para nos manter cientes do controle que Ele tem sobre qualquer situação. Mas infelizmente não funciona assim, não é verdade? Por exemplo, nas mensagens anteriores que postei, Ele nos revelou que quando a situação piora, não quer dizer que Ele está de mãos atadas. Pelo contrário, Ele está agindo para libertar. Não foi isso que aprendemos? Depois veio a revelação de que Ele nos levou de Gomorra para Zoar e que fez isso para nos tirar o controle de nossas vidas e agir de forma mais livre em nós. E depois veio um ensinamento sobre quando a nuvem está parada, que não quer dizer que ela vai ficar assim para sempre. Não, meus irmãos, precisamos crer a cada mensagem e torná-las suficientes para nos manter firmes até a próxima orientação que, graças a Deus, Ele me deu ontem, ao eu pregar a palavra. E quero hoje passar essa revelação para os irmãos. Deixo claro que precisamos entender e aceitar que o vale é um processo que estamos passando para podermos conhecer verdadeiramente o nome do Senhor e o poder que o nosso Deus tem. E creio que as coisas ainda não aconteceram porque ainda não confiamos plenamente no grande Eu Sou, como Ele mesmo se identifica. E não aprendemos a nos jogar por inteiro em seus braços e confiar única e exclusivamente em seu agir. Precisamos entender que tudo é para tornar o nome do Senhor cada vez mais conhecido e respeitado. E para isso, a nossa vida, nosso matrimônio foi escolhido como vitrine para expor a glória de Deus e o poder do seu nome para aqueles que hoje acompanham o nosso dilema. Sabe quando você passa naquelas ruas que são cheias de boutiques? As mulheres vão entender melhor esta analogia que estarei fazendo agora. Sabe aquele monte de vitrines que são estrategicamente preparadas para despertar em você o interesse de se ter aquilo que lá está exposto? Por mais que você não tenha condições de comprar às vezes, mas isso não deixe de aguçar o desejo de ter aquelas roupas, calçados, no caso das mulheres, ou então carros e motos, no caso dos homens, ou que mais esteja exposto lá, na vitrine, não é verdade? Então, é justamente nestas vitrines praticamente irresistíveis que Deus quer transformar a minha e a sua história, para que os outros, ao contemplarem o que Ele fez, não resistam e queiram também ter o Deus que mudou a nossa história. Difícil é ficar quieto e deixar ser usado sem perguntar ou questionar o agir de Deus, para que possamos ser o instrumento de divulgação do seu nome. A mensagem que trago hoje está no livro de Êxodo. Eu melhorei um pouco mais o layout das mensagens, meus irmãos, para que os irmãos possam acompanhar a palavra diretamente aqui na mensagem. Pois às vezes estão na rua ou em lugares onde não têm acesso às suas Bíblias. E eu acho importante acompanhar a leitura e não somente confiar em quem a está lendo. Neste novo layout do canal, poderão acompanhar versículo por versículo lido e também saberem a versão que está sendo exposta e podendo assim comparar com outras
que estiverem à mão, se assim acharem necessário. Tudo isso para que a mensagem possa ser pregada com maior respeito e autenticidade às Escrituras e mais fidelidade ao que está sendo falado. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 10, versículos de 1 a 29. Eu estarei lendo versículos intercalados, acompanhe aí na mensagem. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem ao Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir aos filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fique somente seus rebanhos, o seu gado, as crianças, para irem com vocês. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha frente e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Então, irmãos, creio que os que já se ligaram o que disse na fala anterior ao ler a palavra, já entenderam o agir de Deus. Eu fico totalmente maravilhado como está tudo tão explicado na palavra sobre toda e qualquer situação que possamos estar vivendo ou já vivemos. O problema está em nossa incapacidade de entendimento e principalmente em nossa falta de fé. Mas vamos ao que Deus quer nos mostrar hoje em sua palavra. Vemos Faraó sendo totalmente manipulado pelo Senhor para que este pudesse entender que não existe outro Deus, nem maior, nem menor. Simplesmente não existe nada e nem ninguém que tenha poder para abençoar o homem senão Deus. Isso já quebra qualquer fé ou filosofia em outro nome que não seja o nome do Senhor para abençoar. Enfim, vemos Faraó totalmente certo de si, que ainda tinha o controle da situação, mesmo vendo que as coisas estavam acontecendo segundo o Deus que Moisés o estava apresentando e que dizia que aconteceria. Antes preciso explicar
Porque para Faraó era tão difícil entender o que estava acontecendo. E porque ele não conseguia ter o controle da situação como ele sempre teve antes. Faraó era tido como Deus dos deuses, o Deus supremo de toda a terra, ou seja, para os egípcios e alguns povos que tinham a mesma crença deles, Faraó era o Deus mais poderoso de todos os deuses que eles criam. Lembro que naquela época, com exceção do povo judeu, todos os outros povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um Deus. E Faraó, aos olhos dos povos daquela época, era o Deus soberano e que todos os outros deuses estariam debaixo da autoridade dele. E Faraó, desde criança, foi ensinado que era um Deus e que não existia ninguém com mais autoridade na terra do que ele. Entenderam porque ele era tão difícil de ele entender o que Moisés e Arão estavam apresentando? Este Faraó e o povo do Egito desta época eram diferentes dos que viveram na época de José e não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como os da época de José conheceram através dele. Então, irmãos, a vaidade faz o homem se tornar autossuficiente, ou seja, achar que é dono de si e que ninguém tem controle de sua vida senão ele mesmo. E é exatamente isto que os cônjuges que estão apartados, sejam cristãos ou não cristãos, pensam. Os que não são cristãos irão conhecer este Deus através de vocês, que irão apresentar a eles através de sua vida de fé e perseverança, assim como Moisés e Arão fizeram. Pois os cônjuges pensam que vocês são loucos ou loucas por ainda insistirem num casamento que aos olhos deles acabou. Porque eles, por não conhecerem Deus em seu poder, acham que são donos de si mesmos. Já os cônjuges que são cristãos e se apartaram e resolveram deixar de honrar a fidelidade ao voto conjugal prometida diante de Deus e também negligenciarem a total dependência de Deus e resolverem, por um ato de loucura, irmãos, irem através de seus sonhos, deixando seus maridos e esposos para trás, pensando que estes eram uma pedra de tropeço para que eles pudessem prosperar, seguir em frente com seus projetos de vida, estes também terão de reconhecer que sem Jesus não adianta, que não vai. Então creiam, e por mais que a situação mostre parecer não estar acontecendo nada, que os corações de seus cônjuges cada vez se distanciam mais do casamento de vocês, creiam que Deus fará tudo para que através de vocês o nome dele seja glorificado na vida de seus cônjuges. Em dado momento, isso vai acontecer. Eles terão de reconhecer que não fazem de suas vidas o que querem e que tem um Deus que cuida de vocês e que destrói um Egito inteiro para devolver ao seu povo o que lhe pertence. Os versos 1 e 2 dizem: O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque eu lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles, e para que você possa contar a seus filhos e aos filhos dos seus filhos como eu zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, meus irmãos, da mesma forma, eu creio, Deus está fazendo com os cônjuges que estão fora de casa e da presença do Senhor. Eu creio que Deus está fazendo da mesma forma. Mas, irmão Leandro, meu cônjuge não está apartado da presença do Senhor. Ele ou ela continua indo à igreja. Eu creio que sim, meus irmãos. Mas uma coisa garanto: comunhão com Deus, eles não têm mesmo. Irmãos, os fariseus também frequentavam o templo e não conheciam Jesus. Lembre-se disso. Eles se opunham a andar no caminho do Senhor e obedecer às suas ordens. Eles faziam isso do jeito deles e não em obediência à palavra. Eles frequentavam as reuniões e usavam a palavra a seu favor, sempre.
E é assim a condição do cônjuge que traiu e hoje continua na igreja. É essa condição que ele está também. Ele está em rebeldia contra a autoridade do Senhor. E por mais que esteja na igreja, está andando na contramão da palavra. Ou seja, está na presença de Deus, pois Deus se faz presente quando a igreja está reunida, mas está distante espiritualmente dela. Não importa se as pessoas que estão com seu cônjuge também estão indo à igreja com eles. Os dois estão como Faraó, coração de pedra. Preciso passar por algumas situações para amolecerem seus corações. E isso acontecerá, pois não se trata somente da restauração dos nossos casamentos, mas principalmente do objetivo de eles conhecerem e respeitarem o nome de Deus, ou seja, obedecendo a sua palavra. Ninguém que diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, o ama em espírito. Pois não é isso que a palavra de Deus diz, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade? Vamos ver João 4, 23 e 24, que diz assim, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, não adianta dizer que é servo de Deus só porque vai à igreja, se não obedece à palavra. Então, me digam como pode alguém que traiu alguém, abandonou e hoje vive uma outra vida que não está debaixo da palavra, pode estar bem com Deus. Isso é mentira, isso é mentalidade humana. E tem igrejas que, por falta de entendimento da palavra, permitem casamento em seus templos de pessoas que traíram seus ex-cônjuges. Digo, irmãos, que Deus vira o rosto para esse tipo de cerimônia, que pode ter a bênção de qualquer um, mas jamais dele. É essa mentalidade que anda no meio cristão, que Isaías, capítulo 30, versículo 9 e 10, ele diz: vejam se não é exatamente o que ele fala. Diz assim: porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetize para nós o que é reto, ou seja, o que é correto. Diga-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Meus irmãos, Deus não está satisfeito com nada que eles dizem que fazem com a aprovação dele. Deus não aprova as atitudes deles. Eles podem dizer que Deus é com eles, mas isso não é verdade. As pessoas que aprovam seus erros podem dizer que Deus é com eles, mas isso também não é verdade. Se os pastores que hoje eles estão seguindo dizem isto, isso também não é verdade e não vem de Deus. A prova disso é a frieza que eles sentem no espírito e as atitudes que eles vêm cometendo. Pode conversar com seu cônjuge que foi infiel. Converse com ele sobre a palavra para você ver. Ou ele vai desconversar, ou vai dizer que está frio e que não consegue sentir a presença do Senhor como antes. Por aí vai. Eu garanto isso. E muitos deles começam a rodar em igrejas. Vai para uma, vai para outra, na intenção de achar Deus como tinha antes de quebrarem o voto do matrimônio. Mas digo, não acharão. Porque Deus endureceu seus corações por causa do pecado. E só tem um jeito de o reconhecerem novamente como antes. É fazendo um caminho de volta. E pode ter certeza que toda vez que eles se sentem distantes do Senhor, o Espírito Santo os mostra, ou seja, traz à memória deles o adultério que cometeram. E isso é um peso que para sempre carregarão se não se arrependerem. O Espírito Santo faz isso não para os humilhar e dizer que não servem mais para servir ao Senhor, mas ele faz isso para que se arrependam e façam um caminho de volta, para só então serem cheios do Espírito novamente. Enquanto isso, seguem com o coração endurecido e dizendo que é de Deus quando estão de acordo com o que eles fazem
e que não é de Deus quando tentam abrir os seus olhos para as verdades bíblicas. Corações endurecidos pelo Senhor, meus irmãos. A situação não se resolve ainda, porque a palavra diz no versículo 1b e 2a, ela diz: para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como eu zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Meus irmãos, o cônjuge que saiu de casa, assim como nós que fomos rejeitados por eles, precisamos passar por um processo de Deus. Claro que de forma diferente. Você pode ver que enquanto Deus endurecia o coração de Faraó para obedecer suas ordens, Arão e Moisés, que estavam obedecendo, também estavam passando por um processo. Faraó tomando um pau a todo tempo para reconhecer que só o Senhor é Deus. E Arão e Moisés sendo testados em sua paciência e em perseverança. Pois ir e vir a todo tempo, falar com uma pessoa que você foi avisado que não vai te ouvir, é um processo duro também, ou não é? E você também sabe como é ruim, porque você também tentou falar com seu cônjuge que o que ele estava fazendo era errado. E ele, como Faraó, também endureceu o coração ao que Deus o estava avisando através de você. Tentar abrir os olhos do seu cônjuge foi e sempre será cansativo, ou não é? Mas isso também é um processo que você está passando para aprender a confiar em Deus. Que mesmo que Faraó deixasse ir e depois voltasse atrás, Deus sempre esteve no controle da situação e já sabia que aquilo ali acabaria com a libertação do povo e a morte de Faraó. Deus sabia ou não sabia disso, meus irmãos? E Faraó sabia? E Arão, Moisés e o povo hebreu sabiam? Definitivamente eles não sabiam. O único que sabia que aquilo tudo que estavam passando de ruim, tanto Faraó como o povo, acabaria em libertação era Deus e mais ninguém. Então, o que Deus queria com todo esse processo que fez Faraó, Arão, Moisés e o povo passar? O que Deus queria? Ele queria que todos reconhecessem seu poder, ou seja, que o seu nome fosse conhecido. E o processo que vivemos hoje em nosso casamento, o que Deus quer com tudo isso realmente? Agora ficou fácil responder, não é verdade? Deus quer que no futuro, quando tudo estiver de volta no lugar, você possa testemunhar, como diz o versículo, né? Aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Por isso que as coisas não se resolvem assim de uma hora para outra. Por não resolver rápido não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Só quer dizer que ainda está em meio ao processo. Já está acontecendo. Só que de uma forma que lá na frente você tenha muito mais a contar, que se não fosse Deus, você jamais conseguiria ter seu casamento de volta. Vamos comparar agora todas as vezes que Moisés procurou Faraó e todas as vezes que Faraó procurou a Moisés. Veja que revelação tremenda da parte do Senhor, para que possamos identificar como realmente age quem está do lado certo, ou seja, do lado do Senhor. Primeiro, vamos ver quando Moisés procura Faraó. Ele diz no versículo 3: Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Agora vamos ler a passagem onde Faraó procura Moisés. Lá no versículo 8 e o 10, fala assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: vão e adorem ao Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Meus irmãos, tome cuidado quando foram procurados por seus cônjuges, pois como vemos na comparação que Deus me deu, para eu saber identificar quando é Ele que manda o cônjuge procurar e quando não é, veremos que esse procurar do cônjuge
pode ser uma armadilha para te prender no sofrimento, te dar uma falsa sensação de restauração, mas que na verdade não passa de individualismo puro e também uma estratégia para lhe fazer duvidar do agir completo de Deus. Pois Faraó procurou Moisés para dizer que eles poderiam ir como e para onde eles pediram, mas não do jeito que Deus queria que fosse, e sim do jeito que Faraó queria que fosse. Há diferença quando Deus envia e quando o homem procura. Por isso que eu recomendo a não cederem a fazer sexo com seus cônjuges quando são procurados por eles. Quando eles voltam em casa para buscar algo, eu saber como, entre aspas, saber como está ou estão os filhos, pois eles vêm com a intenção ou de transarem com vocês e depois irem embora como se nada tivesse acontecido, ou simplesmente para mostrar para vocês que a vida deles está melhor agora que está longe de você. Moisés procurava Faraó e dizia: assim diz o Senhor. Faraó procurava Moisés e dizia: eu. Só individualismo, irmãos. Sempre pensando nele. Ele disse: mas eu gostaria de saber. E depois ele disse: se eu permitir que vocês saiam. Irmãos e irmãos, cuidado com esse discurso de gente que não lê Bíblia e não sabe diferenciar o que pode do que o que convém, e fica te dizendo que não tem nada a ver você transar com seu cônjuge que está fora de casa. Pois se negar sexo ao seu cônjuge, estará indo contra a palavra que diz que o seu corpo é do seu cônjuge. Essas pessoas usam a palavra, mas sem o contexto. Vamos ler este argumento que usam, que está em 1 Coríntios 7, de 3 ao versículo 5, que diz: prestem atenção, por favor. Diz assim, versículo 3: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Amém? Se lerem essa passagem pensando só no dever de ceder sexualmente a seu cônjuge, estão corretos. Só que a palavra diz que não se deve negar quando se estão juntos e têm exclusividade um para com o outro. A palavra de forma alguma fala sobre o cônjuge estar se relacionando com outra pessoa fora do casamento e você ter esta obrigação de lhe satisfazer sexualmente. E se não fizer, isso estará pecando. Sempre digo, não leiam a Bíblia isoladamente, nem versículos e nem capítulos, porque a Bíblia inteira se completa e se contextua. Primeiro, o apóstolo Paulo está dando um conselho e não uma ordem de Deus. Vejam o que ele fala no verso 6. Ele diz assim: e digo isto como concessão e não como mandamento. Na tradução da linguagem de hoje, é mais fácil de entender. Veja como diz na nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 6, o mesmo versículo. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Ou seja, meus irmãos, não é um mandamento de Deus. Isso não é um mandamento, significa que se não for praticado, dependendo da situação, não é pecado. Ou seja, se o seu cônjuge está em adultério e tendo relações sexuais com outra ou outras pessoas, você não tem obrigação nenhuma de ceder a ele. Pode negar sem pena e nem medo, que Deus vai bater palmas por você fazer isso. Eu garanto. Sabe por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E por ser assim,
não deve ser tocado por coisa imunda. Irmão Leandro, então se meu cônjuge transa com outra pessoa que não seja eu, o corpo dele se torna imundo? Exatamente isso, meus irmãos. Vejam só o que diz a palavra. Um capítulo antes, no capítulo 6 de 1 Coríntios. Por isso que eu digo, não leia o texto sem o contexto. O capítulo 6, ele ilustra o capítulo 7. Diz assim, capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo de 15 a 19, diz assim, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo algum. Irmãos, prestem atenção agora nesse versículo 16. Ele é importante para acabar de uma vez com o sexo casual que seu cônjuge vem buscar. Vamos lá, versículo 16. Ou não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Viram aí? Prosseguindo. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Irmãos, ele está dizendo, fujam de quem transa fora do casamento. Ok? Prosseguindo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Irmãos, está bem claro aí. Essas indas e vindas do cônjuge, sem que ele esteja determinado a voltar para casa, são perigosíssimas para nos confundir. E Satanás usa muito isso por conta da carência, baixa estima em que nos encontramos, por conta da rejeição e sofrimento. Converso com várias pessoas, a maioria mulheres, que me pedem conselhos sobre isso. Elas me contam que quando transam, porque para os maridos não passa disso, uma transa casual, e depois ao marido voltar para outra pessoa que ele está se relacionando fora do casamento, essas irmãs me contam que se sentem sujas e enganadas. Agora, mostrei na palavra porque se sentem assim, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não toca em coisa imunda, e seu marido ou esposa, por estarem transando com outras pessoas, se torna uma só carne com essas pessoas. E isso é prostituição. E a palavra no versículo 18 de Coríntios 6 diz para a gente fazer o quê? Lá diz, fujam da imoralidade sexual. É pecado transar com o cônjuge que está fora de casa e não quer mais o compromisso com o casamento? É sim, meus irmãos. E isso atrasa o processo de restauração de vocês. Porque todo pecado nos afasta de Deus. E se afasta dele, afasta também da vontade dele em nossas vidas. A palavra em 1 Coríntios 7, que fala que a mulher e o homem não podem negar sexo ao cônjuge, trata do casal que vive em exclusividade um para o outro, que estão sempre juntos e um supre somente o outro, e não tem nada a ver com casais separados. Digo, cuidado com os versículos isolados, que não tem texto e nem contexto. Tem um monte de crente carnudo aí, usando isso para continuar liberando para o marido ou para a esposa que tem casos fora do casamento. Então, eu posso dizer não para o meu cônjuge, irmão Leandro? Pode e deve. Não peca. Pelo contrário, honra seu corpo, que é templo do Espírito Santo, além de preservar você de uma gravidez inesperada. E o pior, de pegar uma doença sexualmente transmissível. E até a pior delas, que é a AIDS. Meus irmãos, eu mesmo tenho um conhecido meu, do meu ciclo de amizade, que contraiu HIV de sua própria esposa.
confiou achando que era exclusivo para ela e hoje vive um tormento. Além de que, se você tem um carro à sua espera, para a hora que você precisar dar uma volta, um tanque cheio, PVA pago, manutenção em dia, você pode pegar e desfrutar desse carro a hora que quiser, sem se preocupar com nada, sem ter gasto. Me diz, você seria louco de ir na agência e comprar um carro e ter todas as responsabilidades de cuidar dele, sendo que você tem um carro à sua disposição sem ter responsabilidade nenhuma? Só se você for doido, né? Assim também é o cônjuge que tem sexo sem compromisso com você, sem precisar aturar seus dias difíceis. Você acha que ele vai querer voltar para casa para quê? Pense. Faraó agia assim mesmo. Só pensava nele. E quando chamava Moisés, era para fazer como ele queria e não como Deus queria. E como estratégia, Faraó até aceitava algumas coisas que Deus exigiu para libertar o povo, mas nunca fazia exatamente o que Deus mandava. Assim também é o cônjuge quando te procurar. Tome cuidado e procure saber o real motivo da sua aproximação. E não se iluda com palavras lisonjeiras, pois palavras sem atitudes são falsas. Ele pode estar vindo para jogar na sua cara como ele está bem sem você, e fazer você se sentir inferior a ele, e assim se sentir prejudicada por Deus. Pois a primeira coisa que vem na cabeça é: poxa, eu que estou firme esperando no Senhor estou sofrendo. E ele está tudo bem, está prosperando, está apaixonado pela outra moça e etc. Bem, meus irmãos, deixei meu aviso aqui na palavra. E é exatamente como eu faço. Hoje eu não cedo. Uma vez, antes de eu ter esse entendimento na palavra, eu quase cedi. Mas Deus foi tão misericordioso que impediu. E depois me revelou por que ele fez isso, pois eu o questionei. Lembre-se desta comparação toda vez que o cônjuge se aproximar de você e analise a intenção. Não se contente com migalhas, pois Deus tem um bolo inteiro. E se você ficar enchendo a barriga com migalhas, quando Deus lhe der o bolo, você não desfrutará com prazer. Com o tempo, essas aproximações vão diminuindo, até pararem de uma vez. E creia que quando eles somem, é Deus que faz isso, pois somente com eles bem longe é que Deus vai tratar diretamente com eles sem a nossa interrupção. Vamos ver os versos 28 e 29 que dizem: Faraó disse a Moisés: saia da minha frente, saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Está triste porque nunca mais viu seu cônjuge? Ele simplesmente desapareceu? De vez em quando ele ia até a sua casa ou mandava mensagem, de repente, puf, como um passe de mágica ele sumiu? Fiquem tranquilos, meus irmãos, foi Deus que causou este sumiço. Faraó disse a Moisés para que nunca mais aparecesse na frente dele. Talvez seu cônjuge te disse isso em algum dia. E Moisés, já guiado por Deus, confirmou que nunca mais o veria também. Todos conhecemos a história que realmente eles nunca mais estiveram face a face, pois Moisés atravessaria o mar em direção à promessa de Deus e Faraó morreria no mesmo mar. Posso quase afirmar que isso nos mostra que Deus promove essa separação, que aos nossos olhos é dolorosa, pois amamos nossos cônjuges, para matar dentro deles todo pecado, orgulho, indiferença, repúdio e etc. Creio que esta despedida de Faraó e Moisés retrata também a última vez que vimos ou veremos nossos cônjuges opressos, antes de eles sumirem e não sabemos mais nada de suas vidas. Creio que Deus vai matar esta natureza pecaminosa neles
e que quando voltarmos a vê-los e eles a nós, ambos vão encontrar pessoas totalmente diferentes. Creio que isso já é o processo final para a restauração se completar, e logo em seguida o reencontro com ambos pensando diferentes em relação um ao outro. O que está pagando o preço será encontrado menos pegajoso e menos dependente emocionalmente do homem e mais cheio de Deus. E o que está apartado, arrependido e querendo fazer tudo diferente. Alguns irmãos que tiveram seus casamentos restaurados podem confirmar isso. Mas eles tiveram que ter paciência e esperar o tempo de Deus. Mas podem dizer que valeu a pena esperar e confiar. E você, está disposto a esperar somente em Deus? Fica a pergunta para a sua meditação. Não importa se os veremos novamente já transformados ou não. O que a palavra nos ensina é que não aconteceu ainda porque Deus quer não somente te dar o que deseja, mas que o principal é a experiência que você está vivendo neste vale e que quando tudo mudar você possa testemunhar que demorou para que Deus pudesse se manifestar no seu casamento, mas quando também ele se manifestou, mudou toda a história do seu matrimônio. É isso que o versículo 1 diz, ele diz assim, para que eu faça sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como eu zombei dos egípcios e quantos sinais eu fiz no meio deles, e para que você saiba que eu sou o Senhor. Deus está fazendo de uma forma que o seu cônjuge terá de reconhecer, você terá de reconhecer, e todos que testemunharmos terão de reconhecer que Ele é o Senhor. O testemunho de sua restauração irá salvar muitas famílias e, de repente, até de seus filhos, e também almas que não conhecem o Senhor. Por isso que, apesar de saber que Deus vai libertar seu cônjuge, isso ainda não aconteceu, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Aguente firme. Deus nos revela hoje em sua palavra que Ele está trabalhando. Fique os irmãos na paz de Cristo e vigie, não sejam imaturos, carentes e faltos de entendimento que usam a palavra para satisfazer o desejo da vossa carne. Esperar no Senhor, por mais que pareça que demore mais, na verdade é o caminho mais curto para você sair do vale. Agir com seu próprio entendimento e ceder à sua carne te fará demorar além do tempo que Deus tem para você ficar neste vale. Então, espere, santifique, porque assim você alcançará o melhor de Deus. Deus me mandou aqui hoje para te dizer, não desista. Sei que está pensando nisso, meu filho e minha filha, mas aguente mais um pouco. E continue profetizando com fé no mundo espiritual. Estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu amo muito, muito, muito todos vocês em Cristo. Paz.